Olá, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Nesse primeiro vídeo sobre a ética kantiana, eu gostaria de tratar de um tema, de uma questão central do pensamento da filosofia de Kant. Trata-se de saber o que é o esclarecimento. O filósofo alemão Kant respondeu a esta pergunta escrevendo um pequeno ensaio que foi publicado num jornal alemão no final do século XVIII, mais precisamente em 1783. Kant responde então à pergunta feita por um editor de jornal acerca do esclarecimento. Esse texto está traduzido e publicado pela internet, de modo que todos nós podemos ter livre acesso. Como dizia há pouco, trata de saber o que é o esclarecimento. Questão decisiva, eu diria central, e ao mesmo tempo determinante para quem viveu o século XVIII, é também uma questão decisiva, central, para nós, homens do século XXI. Dado que, assim como a época de Kant, nós temos inúmeros mecanismos e instrumentos de submissão. A sociedade capitalista contemporânea não se cansa de inventar e de reinventar novos mecanismos que geram, eu diria, laços de dependência entre os próprios seres humanos. A época de Kant era a época do iluminismo, isto é, da ilustração, entre aspas, das luzes, ou seja, a época moderna por excelência, em que a razão esclarecida, isto é, o exercício filosófico e científico do pensamento, o exercício, portanto, racional do pensamento, deveria tomar o lugar da superstição, da ignorância e dos preconceitos. Kant se depara com esta questão porque, para ele, a época em que ele vivia não era ainda uma época ilustrada, esclarecida. Como ele diz nesse pequeno ensaio, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, a época que ele está vivendo é uma época em fase de esclarecimento. Mas o povo, sobretudo o povo alemão, ainda não era um povo esclarecido. Ao contrário, era um povo dominado pela ignorância, pela superstição e pelos preconceitos. Eu gostaria, portanto, de analisar esse pequeno texto, esse pequeno ensaio, sob 2 ou 3 aspectos distintos. O primeiro deles é o conceito de esclarecimento. Kant diz em seu texto que o esclarecimento, a emancipação humana, a independência humana, isto é, a autonomia, a capacidade de pensar por si mesmo e de agir de forma independente, é, na verdade, uma capacidade de todo ser humano que não está acometido por nenhuma doença, por nenhuma enfermidade. Ele dirá, portanto, que o esclarecimento, isto é, que o exercício da razão é a saída do homem da menoridade da qual ele mesmo é o culpado. E é culpado por 2 razões. Por um lado, pela preguiça, pela comodidade, mas não pela incapacidade de pensar. Pela comodidade, porque é muito cômodo ser menor. Ou seja, você tem alguém que pensa por mim, que faz por mim, é muito cômodo, é muito fácil ser menor, isto é, ser guiado, ser comandado por outros indivíduos. O esclarecimento é, portanto, a saída do homem da menoridade, mas por menoridade Kant não entende aquela fase da vida humana que foi determinada pela própria natureza. Não se trata, portanto, de um conceito nem biológico
muito menos psicológico. O conceito de menoridade diz respeito à incapacidade de pensar por si mesmo, mas causada por dois fatores: pela preguiça, como disse antes, e pela covardia, que é a falta de coragem, a falta de determinação, de iniciativa. Porque também é muito cômodo se acovardar muitas vezes. Isto é, não contestar, não se contrapor, não se afirmar perante, né, imposições arbitrárias de outros seres humanos. Ou seja, o esclarecimento é a superação da menoridade intelectual, que é essa incapacidade de pensar e também de agir moralmente, isto é, de pensar livremente e de agir livremente, de tomar decisões, isto é, de fazer escolhas próprias, sem a interferência, sem a influência externa. Ou seja, a menoridade é a condição em que se encontram não as crianças, mas os adultos, no entender de Kant. Esses adultos, supostamente menores, são aqueles que criaram laços de dependência em relação a outros adultos, de tal maneira que eles não conseguem, né, se livrar desses laços, né, sem algum esforço. Ou seja, é preciso, segundo Kant, né, constatar este fato. Existem adultos, né, que se recusam a pensar ou que dispensam o trabalho do pensamento e repassam, isto é, transferem para outros seres humanos adultos esta tarefa, a de pensar. Porém, diz Kant, esta transferência tem um alto preço, um alto custo, que é a servidão, o servilismo, a submissão, a dependência. A menoridade tem, portanto, esses traços. Mas Kant dirá, em seguida, em seu texto, que é possível superar a menoridade. Porém, para superá-la, é preciso enfrentar alguns obstáculos. Ele dirá, é preciso romper com algumas tutelas que nos aprisionam, que exercem sobre nós um poder tal que nos impede de pensar livremente e de agir livremente. Nesse sentido, ele elenca então 4 tutelas que nós precisamos, isto é, que todos nós precisamos romper se quisermos conquistar a maioridade. A maioridade, sim, seria o uso livre e independente, autônomo da razão, assim como também a escolha e a ação livre dos indivíduos em sociedade. Mas para conquistarmos, isto é, alcançarmos a maioridade intelectual e moral, é preciso, então, no entender de Kant, romper com a tutela das autoridades dos nossos pais. Não significa aqui desrespeitá-los, nem desprezá-los, mas questionar o fundamento de tudo aquilo que eles nos ensinaram em matéria, sobretudo, moral. Significa indagar-se, perguntar-se, questionar-se se aquilo que foi aprendido no seio da família tem algum fundamento. É preciso indagar o porquê das coisas. Tudo que nossos pais nos ensinaram, muito provavelmente, tem um motivo, uma razão de ser. Mas nem sempre, né,
o que eles nos ensinaram está assentado num fundamento sólido, sobretudo no que diz respeito à moralidade, ou melhor dizendo, aos nossos usos e costumes, às nossas ações, à nossa conduta individual. É preciso, então, indagar, questionar o que nós legamos, recebemos dos nossos pais quando eles nos ensinaram as primeiras regras de convivência ou de convívio social. A segunda barreira, o segundo obstáculo, isto é, a segunda tutela que nós temos que derrubar, que romper, é a tutela dos nossos mestres, das nossas autoridades intelectuais, isto é, dos nossos professores. Porque também os nossos professores, muitas vezes, na tentativa de nos ensinar algo, eles incorreram em inúmeros erros, não souberam fundamentar corretamente aquilo que quiseram nos ensinar. Então é preciso exercer a crítica também, né, contra tudo o que foi recebido do ponto de vista intelectual pelos nossos mestres, pelos nossos professores, nossas autoridades intelectuais. Ou seja, os professores não são infalíveis, são seres humanos. Portanto, é preciso também submetê-los ao crivo da crítica, questionar tudo o que os nossos mestres, professores, nos dizem. Porém, não se trata, como disse antes, de exercer o desrespeito, de ser desrespeitoso ou de lançar um desprezo sobre aquilo que foi aprendido. Não, trata-se de questionar as contradições, as lacunas, né, as inconsistências, as incoerências de tudo aquilo que foi recebido sem maiores considerações. E um terceiro obstáculo, uma terceira tutela que precisa ser, no entender de Kant, derrubada, é a tutela dos nossos líderes religiosos ou espirituais, das nossas autoridades religiosas. E essa, diz Kant, é a mais nefasta, a mais prejudicial de todas as tutelas, porque em nome de Deus, os nossos líderes religiosos podem ter exercido sobre nós opressão, podem ter nos oprimido, nos submetido a uma vontade tirânica. Ou seja, invocar a Deus para justificar ações injustas, crueldades, é alguma coisa que afronta a própria razão humana, no entender de Kant. Então é preciso também questionar os nossos pastores, os nossos padres, bispos, ou seja, todas as autoridades religiosas que proferem discursos em nome de Deus. Nem eles, diz Kant, estão a salvo ou ao abrigo da crítica. Muito pelo contrário, podem ter cometido inúmeros erros. Disso não se segue que nós devemos, lançar sobre eles também o nosso desprezo e o nosso desrespeito. Não se trata disso. Segundo Kant, trata-se de examinar criteriosamente, crítica ou criteriosamente, a nossa crença, a legitimidade da nossa fé e, ao mesmo tempo, os fundamentos da religião e da fé. Ou seja, é preciso saber se as exigências da razão não colidem com as exigências da fé. Ou, diria o contrário, se as exigências da fé não estão negando a própria ou suprimindo a própria razão. Porque se houver uma contradição, é sempre muito mais razoável ficar do lado da razão.
A razão é uma faculdade universal, está presente em todos os seres humanos, ao passo que a fé é objeto de ensino e de aprendizagem. Portanto, não podemos negar em nós aquele instrumento que permite-nos compreender criticamente tudo à nossa volta, inclusive a própria religião e as nossas crenças. E um quarto obstáculo que precisa ser vencido, ser superado, se quisermos conquistar mais à frente a plena autonomia do pensamento, isto é, a maioridade, o uso pleno da razão, diz Kant, é a autoridade dos nossos líderes políticos. É preciso também questionar a tutela dos nossos governantes. Ou seja, é preciso se perguntar se o poder político nos oprime ou nos liberta. É preciso indagar se as leis são suportáveis, isto é, se elas são de fato necessárias, ou se elas beneficiam uma parcela do povo, da população, em prejuízo de uma outra parcela. É preciso se perguntar se os nossos políticos nos representam de fato, se eles estão fazendo algo em nosso proveito, ou se a política é um instrumento de dominação, de opressão das autoridades políticas, isto é, daquelas que ocupam o poder político. Kant dirá, portanto, que esse é o primeiro passo, isto é, o rompimento, a ruptura com essas quatro tutelas é o primeiro passo que todo ser humano poderia dar em direção à autonomia, isto é, à maioridade, tanto intelectual quanto moral. Portanto, o conceito de autonomia está aqui entrelaçado com o conceito de maioridade. Autonomia também quer dizer liberdade, mas Kant dirá que a liberdade ela não é contrária à existência da lei ou de regras. Ao contrário. Para o segundo passo, então, na direção da maioridade que todos nós deveremos dar se quisermos alcançá-la, o filósofo dirá, então, nesse mesmo texto, que é preciso fazer uma diferenciação entre o uso privado da razão e o uso público da razão. Por uso privado da razão, o filósofo dirá que se trata daquele uso que todos nós fazemos no exercício de um cargo, de uma função, no desempenho de uma profissão, por exemplo. Um professor, um pastor, um médico, uma secretária, etc. e tal, não fazem uso pleno da razão nessas condições. Um professor, em sala de aula, ele não está falando em seu próprio nome. Ele fala em nome de uma ciência, de uma instituição. Ele representa, portanto, alguma autoridade. Isto é, ele obedece a uma autoridade externa à sua razão. Por isso que o uso privado é um uso limitado, restrito da razão. Mas cabe aqui observar que a nossa obediência, nesse caso, a uma autoridade externa, ela tem um limite, que é o de não contradizer a própria razão. Ou seja, um professor está obrigado, por dever de ofício, assim como um médico, como um pastor, como um padre, a seguir determinadas regras, a obedecer determinadas autoridades, isto é, a uma hierarquia de poder, desde que
esse exercício da obediência, esta obediência, não colida com a razão. Ou seja, é preciso obedecer, mas não se pode obedecer, diria Kant, cegamente. É preciso compreender por que eu devo obedecer tal regra ou tal norma, tal lei. Ou seja, por que eu devo fazer o que eu devo fazer. Esse é o uso restrito, ou seja, privado da razão. No sentido de que, nesse caso, nós ainda obedecemos a uma instância externa à nossa própria razão. A uma regra, ou a um conjunto de regras, a um código, ou a uma autoridade. Mas, nesse caso, nós precisamos, de qualquer modo, compreender o porquê destas regras. Elas precisam ser, portanto, validadas do ponto de vista racional. Em outros termos, elas precisam ser legítimas, legitimadas. O passo seguinte, decisivo, no entender de Kant, seria, então, o uso público da razão. Se no uso privado, a nossa razão ainda não é livre inteiramente, plenamente, porque o uso privado denota justamente uma limitação na nossa liberdade de pensamento. No uso público, diria Kant, ocorre justamente o contrário. Somos inteiramente livres para pensar. Há uma liberdade de pensamento e de ação. Porque neste caso, diz o filósofo, nós não obedecemos a nenhuma outra autoridade, a não ser a autoridade da nossa própria razão. De maneira que obedecemos a nós mesmos. Somos, ao mesmo tempo, legisladores e juízes. Ou seja, somos capazes de nos guiar a nós mesmos. Kant denomina, portanto, esse conceito de maioridade intelectual e moral. Ou, em outros termos, de autonomia, de liberdade. Veja então que liberdade e lei ou norma não são termos excludentes, contraditórios. É possível, diz Kant, ao mesmo tempo, pensar e obedecer. Sobretudo, quando nós obedecemos a nós mesmos, isto é, ouvimos o conselho, a orientação, os ditames da razão. A razão, então, nos dá ordens, ela emite comandos e nós devemos segui-los, se quisermos, então, adquirir a liberdade plena de pensamento. É verdade que esta liberdade, ela encontra outros tantos obstáculos, mas no entender de Kant, é preciso considerar esses 4 obstáculos como sendo fundamentais. Isto é, essas 4 tutelas que eu apontei brevemente. De modo que poderíamos agora contrastar ou confrontar o pensamento de Kant contido nesse pequeno ensaio, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, com a condição e a situação do homem contemporâneo, que está pouco a pouco transferindo para outras pessoas ou até para as máquinas. Veja que agora nós temos robôs virtuais, assistentes virtuais, ou melhor dizendo, ferramentas de inteligência, entre aspas, artificial, que podem pensar por nós, pensar em nosso lugar. Para Kant, o que torna o homem digno é a sua liberdade. E a sua liberdade se caracteriza pelo exercício de sua capacidade racional. Somos
verdadeiramente livres quando pensamos e agimos racionalmente. Nós, num mundo como o nosso, permeado por inúmeros laços de dependência, numa sociedade marcada pelo consumismo, pelo materialismo e pelas novas tecnologias, pelas mídias sociais, digitais, que cada dia parecem tomar o lugar do nosso pensamento, diríamos que nós estamos nos tornando escravos, muitas vezes, de outras pessoas, quando não, de algumas máquinas. Estamos perdendo a capacidade de pensar, a capacidade de indagar, a capacidade, portanto, de agir livremente, de pensar livremente e de agir livremente. Condição fundamental, no entender desse filósofo, para assegurarmos em nós a nossa própria humanidade. A educação não é outra coisa, segundo este filósofo, senão a emancipação humana, emancipar o indivíduo da ignorância, isto é, libertá-lo da ignorância, da superstição, dos preconceitos, isto é, de toda e qualquer tipo, de toda e qualquer forma de opressão ou de servidão. Portanto, contra o servilismo da tecnologia, contra todas as outras formas de opressão, de dominação, de exploração do nosso tempo, Kant parece ser ainda mais atual do que quando escreveu, no final do século XVIII, este pequeno ensaio. Tal é o frescor, a validade e, diria mais, então, a relevância desse texto para o exercício, sobretudo, filosófico e científico do pensamento. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aqui o seu like, de se inscrever no canal se porventura ainda não está inscrito, para receber as novas notificações. Não deixe também de compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, e de deixar registrado a sua pergunta, seu questionamento, sua indagação, ou se quiser, o seu comentário. Então, até o próximo vídeo.